Muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Nós entramos então aqui no mês de outubro com o retorno aí da nossa série de mensagens do Cântico dos Degraus. Estamos encerrando aí esse Cântico dos Degraus, ou Cântico de Romagem, talvez você leia assim na tua Bíblia aí, Cântico de Romagem, e vai ser um tempo especial, porque a gente vai trabalhar aí os últimos 4 capítulos desse texto, né? O Cântico dos Degraus aí vai do Salmo 120 até o Salmo 134. E esses salmos aí, como a gente já vinha falando para os irmãos, eram salmos que eram entoados pelo povo enquanto eles subiam para Jerusalém. E esse salmo, ele era... esse cântico dos degraus, cântico de romagem, né, esse cântico da subida, ele era tanto literal quanto espiritual. Literal porque Jerusalém ficava aí a cerca de 800 metros acima do nível do mar, né? Então era uma subida que eles precisavam. E espiritual também porque eles subiam para adorar. E esse subir para adorar era lembrar, né, que a vida sem Deus ela não tem sentido, e a vida com Deus ela é uma jornada de santificação. É uma jornada de santificação. A gente precisa lembrar sempre disso, né? Porque a peregrinação do povo era uma peregrinação difícil, né? A gente viu nos primeiros salmos lá que eles enfrentavam lutas diversas durante esse percurso. Eram feras que existiam na região, eram ladrões, eram pessoas enganadoras. Eles enfrentavam dificuldades nessa jornada. Então, era uma viagem cheia de perigo, sem contar o frio à noite, né? Calor excessivo durante o dia. Era um terreno bem difícil. E hoje nós vamos trabalhar o Salmo 131. E esse salmo nos mostra que a verdadeira subida, ela não é apenas dos pés, mas ela é do coração. O texto do Salmo 131, os irmãos vão notar que ele é bem curtinho. É um salmo bem pequeno. Mas o ensinamento que ele nos traz é um ensino a respeito do caminho do discipulado, onde nós precisamos trabalhar menos o nosso orgulho, onde nós precisamos trabalhar mais o nosso descanso, menos a nossa autossuficiência e mais a nossa confiança em Deus. Por isso o tema da mensagem de hoje é esse, né? Subindo com humildade. Subindo com humildade. Nós vamos ver 3 ensinos importantes sobre essa subida com humildade. Para isso eu convido os irmãos a lerem comigo esse salmo. Como eu disse, ele é curtinho, salmo de número 131. Vocês podem abrir suas Bíblias ou acompanhar aqui na tela. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O primeiro ensino que nós identificamos aqui nesse texto é com relação ao coração humilde. O coração humilde que renuncia o orgulho. No verso 1, Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. A primeira subida é rejeitar o orgulho. Esse é o primeiro ensino deste salmo para nós. O orgulho, ele é sempre condenado na Bíblia.
ele é sempre condenado. A gente tem o texto de Provérbios, capítulo 16, verso 8, que diz, 16, verso 8, melhor é pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O orgulho precede a destruição. Verso 18, na verdade, que apareceu aqui, né, para vocês. Verso 18, antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. O orgulho precede a destruição. O orgulho nos derruba. E esse texto, ele faz eco com outro texto que está no Novo Testamento, em Tiago, no capítulo 4, verso 6. Tiago 4, verso 6, nos diz: mas ele nos dá cada vez mais graça, por isso Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O texto nos mostra que Davi, aqui no Salmo, ele não está negando lições saudáveis. Ele não está negando que nós devemos buscar crescer, que nós devemos buscar ter aquela ambição de avançar na vida, ter um bom emprego, ter um bom salário, ter uma boa colocação na sociedade. Não, ele não está dizendo isso. Mas nós precisamos reconhecer que há limites humanos e que certas coisas pertencem a Deus. Há certas coisas que pertencem a Deus. Deuteronômio 29, você não precisa abrir, diz que as coisas encobertas pertencem a Deus. Tem coisas que nós não encontramos respostas, por mais que nós queiramos respostas. A gente não vai ter. Tem coisas que não cabe você. Lembra do texto do apóstolo Paulo, quando ele diz que não me deixe, Senhor, ter pouco para que eu venha blasfemar contra ti, e não me deixe ter muito para que eu não desvie dos teus caminhos. Ou seja, me dê o que eu preciso. Me dê o que eu preciso. Um outro texto diz que o Senhor é o que dá a palavra final, é dele o sim. Ele que dá o carimbo final, né? A gente nem sabe o que é carimbo. Carimbo final ali. Ok, aprovado isso. É ele quem dá a palavra final. Nós fazemos planos, nós traçamos objetivos, nós avançamos, mas a palavra final vem do Senhor. Mas às vezes a gente está tão preso a ambições terrenas que a gente esquece desses pequenos detalhes de que pertence ao Senhor. Novamente, tenha planos para o seu futuro. Tenha planos para avançar, seja no seu conhecimento, aqueles que estudam, seja aqueles que já trabalham. Tenha ambições no sentido de avançar, mas saiba que o Senhor tem algo para você. E Ele vai dizer o sim e vai dizer o não. Então, no que depender de você, faça. Porém, saiba que todo excesso pode se tornar uma escravidão, uma prisão para você. Porque talvez aquilo não é o propósito do Senhor para a sua vida. E a gente acaba se tornando orgulhoso, soberbo, aquele que quer sempre mais, aquele que quer mais e mais e mais, e custe o que custar. E você começa a viver nessa loucura. Nós precisamos cuidar. João Calvino, ele comenta que Davi se apresenta como alguém que desceu ao vale da humildade para que pudesse subir ao monte da graça. A verdadeira peregrinação, ela exige deixar a bagagem à parte, deixar aquela bagagem pesada de lado, que é aquela bagagem do nosso ego, que é aquela bagagem que você não precisa carregar. Você não precisa carregar.
Porque a gente corre um sério risco de nos ensoberbecer quando a gente começa a crescer sem medida. E às vezes isso acontece muito, é um risco muito grande para os cristãos que já estão de longa data na igreja. Porque quanto mais tempo ele tem de igreja, ele corre um sério risco de ensoberbecer e isso atrapalhar o seu entendimento daquilo que o Senhor quer dele. É diferente de maturidade. Eu estou falando daquele crente que está anos e anos na igreja, mas ele ainda não amadureceu. E os anos de igreja podem se tornar para ele uma cilada, uma armadilha que vai derrubá-lo na jornada. Então, quando o orgulho ele é deixado, abre-se então espaço para que a alma possa encontrar descanso em Deus. E esse é o segundo ensino que nós encontramos neste salmo. O coração soberbo ele é sempre inquieto. Ele nunca está satisfeito e isso pode tornar-se para ele como correntes que o prendem. Mas o coração humilde descansa. O segundo ensino que a gente vê aqui no verso 2 é que a alma aquietada como uma criança. Para nós termos uma alma aquietada como criança. Verso 2 diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma dentro de mim. Aqui está uma das imagens mais belas da Bíblia, né? Quando ele traz essa figura da criança saciada e tranquila no colo da mãe. Já viu aquela criança que acabou de ser amamentada? E ela simplesmente descansa. Ela simplesmente repousa. Até chegar à próxima mamada, né? Mas ela descansa. Ela está tranquila. Ela não está agitada com o mundo. Ela não está agitada. Ela foi saciada. Ela foi preenchida. Jesus disse lá em Mateus 18, verso 3. Mateus 18, o verso de número 3, diz: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma encontrarão o reino dos céus. Olha só que interessante, ele trazendo a figura da criança novamente. Por que será que nós devemos nos tornar como criança? A criança ela é totalmente dependente. Ela é totalmente dependente, confia plenamente. Ou será que o Conrado está preocupado se vai ter almoço amanhã? Você acha que ele está preocupado com isso? Não. Porque ele sabe que tem um pai e uma mãe que cuida dele. E que sabe que vai chegar o horário lá, vão chamar filho, vem comer que está pronto, está na mesa. Uma criança que descansa, sabe que o pai cuida de todas as coisas. O texto diz que se a gente não se tornar como uma criança, de modo nenhum a gente vai entrar no reino dos céus. Porque você não conhece a Deus. O confiar no Senhor é dizer: Senhor, eu te conheço, por isso eu confio. Por isso eu confio. Estou descansado. Eu já dei esse exemplo aqui várias vezes, mas sempre cabe lembrar daquela criança no avião que está sentado sozinha no banco, e o avião entra numa turbulência, todo mundo fica desesperado. Meu Deus, o avião vai cair, e aquela turbulência, e a criança está super tranquila, sentadinha. De repente, quando alguém chega para a criança e fala: mas por que você está tranquila desse jeito? Está todo mundo desesperado. Aí a criança responde assim: é que meu pai é um piloto. Quem está pilotando esse avião aqui é meu pai, ele é piloto da companhia. Olha a cabeça da criança. Meu pai tem o controle, então para que vamos preocupar? É ele que está cuidando. E ele sabe que eu estou aqui e ele está cuidando de mim. É assim com Deus. Nós precisamos descansar, só que a gente não descansa.
A gente vive uma loucura de vida, de desespero. Às vezes a gente não fala que está desesperado, mas as nossas atitudes demonstram um desespero e uma falta de confiança em Deus. Ora, você não confia que Deus pode fazer. Ora, você não confia que o Senhor pode cuidar de todas as coisas. Esse salmo ilustra exatamente, essa experiência. Só quando a gente se rende ao Senhor a gente encontra paz. Somente quando você se entrega, você encontra paz. Quando você fala, Senhor, sou totalmente dependente do Senhor. Eu sei que o Senhor cuida de todas as coisas. O diabo ele vem para bagunçar a situação e fazer com que você se torne uma pessoa inquieta e agitada. E o Senhor fala, confia, descansa. Mas esse descanso, a gente precisa ter em mente que ele não é apenas individual. Uma vez experimentado esse descanso, a gente vê no texto que ele precisa ser proclamado à comunidade. E aqui a gente entra no terceiro ponto, no verso 3, que é o convite à esperança comunitária. No verso de número 3 diz, espere, ó Israel do Senhor, desde agora e para sempre. O salmista, então, depois de viver a sua experiência espiritual, pessoal, ele clama, ele chama toda a comunidade para esperar no Senhor. Não se esqueça que eles estão numa jornada. Não se esqueça que eles estão indo a Jerusalém, passando por todas as lutas, passando por todas as adversidades, por todas as dificuldades. E aqui o salmista então chama a atenção de todo o povo, vamos esperar no Senhor, vamos nos aquietar, vamos esperar nele. Paulo fala disso lá em Romanos 15, 13. O texto de Romanos, capítulo 15, verso 13. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Esse convite, então, ele aponta para Cristo. Esse convite, então, ele aponta para nos ensinar a esperar na promessa de sua volta. Lembre-se que a nossa vida é passageira, nós estamos aqui e nós não podemos nos esquecer disso. Meu irmão, minha irmã, a gente tem a mania de se esquecer de falar pouco da volta de Jesus. Para nós, principalmente nós presbiterianos, falamos muito pouco a respeito disso. Precisamos falar mais a respeito da volta de Jesus. Precisamos lembrar disso, porque você não sabe o dia de amanhã. E nós precisamos proclamar e chamar as pessoas à esperança em Deus. Aquela moça que esteve conosco aqui no painel, ela estava em busca de uma esperança. Ela não tinha outra alternativa. E ela falou assim, essa é a última cartada. E o que ela ouviu aqui? Espere no Senhor. Olha, estamos aqui para te ajudar. Olha, estamos aqui para estender a mão. Estamos aqui para te dar uma palavra de conforto. Estamos aqui para te abraçar. Estamos aqui para te medicar se for necessário. Profissionais aqui da saúde falaram com ela. Se for necessário, a gente pode encaminhar você e te dar a medicação, se for o caso. Então perceba que o descansar no Senhor é estar rodeado de alternativas para escape. O Senhor não nos desampara em momento nenhum. Em momento nenhum o Senhor nos desampara. Eu me lembro de uma viagem que nós havíamos feito em família, descemos para o litoral catarinense, lá para baixo de Florianópolis, lá. Ficamos alguns dias lá, e daí no retorno, estava um congestionamento enorme, e o meu carro inventou de quebrar.
Eu falei, gente, nem sinal do celular estava pegando ali. E o carro, eu encostei no carro, e eu falei, e agora? O que eu faço? Lá embaixo, lá em Florianópolis. E agora, Deus? Espere no Senhor, confia nele, e mais ele fará. Eis que passa o quê? Um mecânico de moto. Qual a probabilidade de você estar no meio da estrada e passar um mecânico de moto e parar do seu lado? Ô meu amigo, precisa de ajuda? O Senhor nos rodeia de saque quando a gente confia de fato. Agora, quando a gente não confia, e a gente confia na força do nosso braço, sabe o que acontece? A gente até acha soluções. A gente até resolve paliativamente. A gente até faz uma gambiarra. A gente até resolve ali alguma coisinha. Mas a gente agiu na força do nosso braço. E daí o resultado vai ser que depois você vai ter que gastar mais. Você vai ter que fazer outras coisas. Você vai ter que mexer. Aquela história do barato sai caro, né? Já viu isso? Quem nunca ouviu isso, né? Ah, o barato sai caro. Você faz, não, vamos fazer esse jeitinho aqui, vamos pular com o Detox, vamos colocar um esparadrapo aqui, e daí você está consertando uma fratura exposta com um band-aid. Mas quando a gente confia no Senhor e a gente espera nele, ele faz todas as coisas de maneira perfeita. Ou alguém pensou em tudo aquilo que aconteceu aqui na terça-feira, né? O compartilhar da moça lá e tal. Ninguém planejou, né? Não, esse momento vai acontecer isso, esse momento vai acontecer isso, tal. Não, simplesmente acontece. Quando o Senhor Jesus está no comando de todas as coisas. Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos entender. Uma comunidade que sobe cantando que confia no Senhor, mesmo diante das dificuldades, tem a sua fé renovada. Era isso que o povo fazia. Eles entoavam esses salmos aqui durante a peregrinação. Como quem vai reforçando a sua fé à medida que você vai caminhando, você não é mantra, sabe? Não, mas eles iam entoando como forma de louvor, e esse louvor ia ministrando o coração deles durante toda aquela jornada. Percebe como é diferente quando se confia e descansa no Senhor? Eu quero concluir assim como o Salmo é breve, a mensagem é breve, mas é muito direta para os nossos corações. É muito direto. O ensino que esse texto nos traz, ele é muito direto. Tem um último texto que eu queria ler com os irmãos, que está lá em João, Evangelho de João, no capítulo 14, verso 1. Todos já conhecem esse texto. É um texto muito conhecido. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Em outras versões, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não coloca o teu coração nessa turbulência aí. Não coloca. Descansa no Senhor, creia em Deus, creia também em mim. Creia, descanse, porque eu estou no controle. Então esse Salmo 131 nos mostra esses 3 passos importantes para a verdadeira subida espiritual. O primeiro deles, rejeitar o orgulho e a autossuficiência. Não deixe que o orgulho conduza a sua vida. A autossuficiência, teve até uma mensagem que eu falei a respeito da autossuficiência. Se eu não me engano, quando eu estava pregando a respeito das 7 igrejas lá do Apocalipse. Em segundo lugar, aquietar a alma como criança nos braços do Pai. Então rejeita todo orgulho
rejeita toda autossuficiência e aquiete sua alma como criança, se entrega nos braços do Pai. E a terceira, espere no Senhor em comunidade. Porque em comunidade nós somos fortalecidos. Em comunidade nós encontramos escape. Em comunidade nós nos ajudamos. Percebe? Percebe como que é a nossa jornada? Eu queria deixar algumas aplicações, né? Então tá, pastor, como é que eu coloco isso em prática? Como é que eu posso vivenciar isso, então? Eu quero deixar a própria palavra de Deus te ajudar nisso. Quando a ansiedade bater, declare: a minha alma repousa no Senhor. Tem um salmo, eu não tenho marcado ele aqui agora, mas a gente já pregou sobre ele nessa jornada do Cântico dos Degraus, em que o salmista ele apresenta do início até o meio um monte de dificuldade e problema. Ele apresenta todas as dores e os problemas que ele está vivendo e tal. Só que quando ele chega no final, ele diz assim: por que está batida a minha alma? Por que está abatida a minha alma? Como quem diz assim: ó, eu estou com dor, eu estou sofrendo, eu estou passando por lutas. E ele apresenta todas as lutas, todas as dificuldades. Mas ele chega no final e ele fala: mas espera aí, por que está batida a minha alma? Confie em Deus, descansa nele. Então, o primeiro exercício, quando a ansiedade bater, é declare em alta voz. Se quiser escrever no papel fora da geladeira ou no espelho do banheiro, coloque: minha alma repousa no Senhor. Minha alma repousa no Senhor. Quando o orgulho tentar te dominar, confesse: meu coração não é soberbo. Lembra que a gente falou que existe uma guerra espiritual? A gente falou alguns domingos atrás que existe uma guerra espiritual e a nossa luta não é contra a carne, mas é contra as potestades do ar. Declare para o inimigo: o meu coração não é soberbo. O meu coração não está preso a coisas. O meu coração não está algemado a condições que me deixam melhor ou menor. O Senhor é quem me guarda. E a soberba não faz parte da minha vida. Percebe que são exercícios práticos de declarar com os lábios? Novamente, não é mantra que você fica repetindo, né? Eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito. Isso é feio. Não, não é isso, tá? Mas é você declarar: ó, meu coração não é soberbo, porque quem cuida de mim, e quem me supre, quem abre as portas para mim é o Senhor. E o que o diabo quer fazer? Ele quer atingir o quê? A nossa mente. Porque se ele conseguir alcançar a tua mente, se ele conseguir atingir os seus pensamentos, aí, meu irmão, minha irmã, a coisa desanda. A coisa desanda. Então ele quer atacar aqui, nós precisamos declarar. Quando a dúvida surgir, proclame: espera no Senhor, agora e sempre. Espera no Senhor, agora e sempre. Esse salmo deixa de ser para nós apenas um cântico antigo. Mas esse salmo aqui ele se torna um cântico para a nossa arrumagem diária, para o nosso caminhar diário, para o nosso caminhar a partir de hoje, né? A partir de hoje, o nosso coração entende isso. E esse salmo nos traz como nosso salmo de louvor a Deus. Lembrando que a vida cristã é uma subida. Lembrando que a vida cristã é uma jornada para cima. Às vezes cansativa. Às vezes penosa. Às vezes difícil até mesmo de entender.
mas ela será sempre conduzida e sustentada pela graça de Deus. Isso que nos fortalece. E é isso que nos faz avançar, na certeza de que nós temos um Deus que nos guarda. Eu queria que nós lêssemos juntos uma frase que é: esperaremos no Senhor desde agora e para sempre. Você pode dizer essa frase? Você consegue colocar para a gente aí? A gente vai declarar com os nossos lábios de que a gente vai esperar no Senhor desde agora para sempre. Vamos ficar em pé? Vamos declarar isso todos juntos. Vamos lá? Se ficar bonito, a gente vai falar na praça. Vamos lá? Esperaremos no Senhor desde agora e para sempre. Novamente, esperaremos no Senhor desde agora e para sempre. Creia nisso. Espere nisso. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Confia no Senhor. Declara com os seus lábios. Porque se a nossa guerra é espiritual, nós declaramos com os nossos lábios para o mundo espiritual de que aquele que nos governa, ele é fiel para cuidar de nós. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra, ela nos ensina a descansar no Senhor. Este pequeno salmo de romagem, esse pequeno salmo nos traz ensinamentos valiosos. E nós juntos, como família, como povo, aqui declaramos: esperaremos em Ti desde agora e para sempre. Queremos que o mundo espiritual saiba que nós cremos nesta verdade. Senhor Jesus, nos ajuda a avançar, crescendo, subindo com humildade, rejeitando todo orgulho, rejeitando toda soberba, confiando no Senhor e encaminhando nessa romagem em comunidade, em família. Nos leva, Senhor, nesse sentido, a viver o novo do Senhor, Deus. Faz isso no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar.